Olá, meninas e meninos. Vamos iniciar o segundo semestre, a última parte do ano letivo. Bom, então nesse segundo semestre nós vamos terminar o tema de primeiro ano, né? O assunto de primeiro ano que está no planejamento, né? Onde nós vamos abordar a parte final da aplicação das leis de Newton, né? Vamos falar sobre o plano inclinado. Agora nós entramos na parte de decomposição de forças num plano inclinado. Até agora, então, foi falado sobre o plano horizontal, acelerar o movimento uniforme, o movimento variado, a quantidade de movimento, a variação da quantidade de movimento. Então, para encerrar esse tema, nós vamos fazer mais uma aplicação da lei de Newton falando sobre o plano inclinado. Então, é um dos temas bem abordados, né, nas provas, Enem, outros exames de vestibular. Então, na sequência do segundo semestre, então, a tendência nossa é seguir o planejamento, abordando o tema sobre a hidrostática. O estudo da hidrostática é o estudo relacionado aos fluidos, né? Fluido é um líquido ou um gás, depende da pressão, comportamento do gás, ele se torna um líquido ou gás, né? Então, fluido é líquido ou gás. Então, é a mecânica dos fluidos, é o capítulo do livro que nós veremos, capítulos do livro proposto, e nele nós vamos tratar da pressão atmosférica, pressão hidráulica, né? Pressão dentro de um determinado fluido. Vamos ver a pressão que relaciona a força que se aplica sobre uma área de contato, né, uma superfície de contato, né, muito abordado nos temas relacionados à engenharia, né, a pressão sobre uma superfície. Também vamos tratar do assunto dos princípios, né, os teoremas, o princípio de Pascal, que é a prensa hidráulica, o princípio de Arquimedes. Nós vamos ver dentro desse princípio de Arquimedes entra muito o tema de densidade, né? No princípio de Pascal. Nós vamos ver a pressão dentro de um fluido, aí analisa como é o comportamento de freio de um automóvel que usa esse princípio, né? E além da prensa hidráulica, os elevacar, aqueles elevadores de carro, retroescavadeira, tudo hoje que lida com reproduzir, multiplicar a força, está ligado ao teorema do Pascal. Então, teorema de Pascal, teorema de Stevin e teorema de Arquimedes. O teorema de Stevin, ele associa diretamente a pressão, dependendo da profundidade de um líquido, a pressão dentro de um líquido, a pressão atmosférica, a altitude. Bom, então, concluímos as leis de Newton com o plano inclinado. Vamos falar sobre a hidrostática, a pressão, densidade, os teoremas de Pascal, de Arquimedes e do Stevin. E para finalizar, então, o semestre vai ser abordado o tema de trabalho mecânico e energia mecânica. É uma sequência, aí a introdução ao tema do segundo ano, né, que começa com energia, só que lá mais na forma térmica. Então, nós vamos ver a transformação de energia, e nesse princípio de transformação de energia, nós vamos usar uma grandeza física chamada trabalho. Trabalho é transformar energia, né? Reproduzir movimento. Então, trabalho e energia mecânica. Então, aí é o nosso que nós finalizamos o ano letivo falando um pouco de energia, né? Então, todas as formas de transformação de energia, menos a aplicação, que vai ser só a forma mecânica. Também vai ser abordado nesses temas, nós vamos fazer atividades, né? Por enquanto nós faremos na plataforma Classroom, e também, se for necessitado, a forma impressa de atividades. Então, eu espero que vocês tenham passado uns ótimos dias de recesso, e vamos retomar essa semana. Então, eu postarei uma atividade para conhecimento, né, para nós introduzirmos a parte teórica da decomposição de forças no plano inclinado. Mas a força que eu falo é a peso, a força que vai mudar o estado
de repouso de um objeto numa rampa, num plano inclinado, certo? Bom, então as avaliações dependem do número que nós vamos fazer, não sabemos quantas, mas vamos fazer. Pode ser que de mais de um tema, pode ser que tenha mais de uma atividade por tema, né? Por exemplo, pressão, densidade, pode ser que toda semana a gente faça uma atividade, integral ou parcial. E aí, dependendo da quantidade de parciais integrais, a recuperação paralela. As dúvidas podem ser enviadas no e-mail, nas aulas que nós vamos poder ter encontros online, e também pode me chamar quando eu estiver no período de aula, através do Hangouts aqui no Gmail, tá? Que eu vou estar sempre online para auxiliar. Bom, então espero que vocês tenham um ótimo retorno e continuamos com a aula seguinte.